Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez fazendo a nossa gravação. Agradecemos a todos que estão vendo, a todos que têm acompanhado a Igreja Presbiteriana, as nossas gravações, os nossos sermões, os cânticos, as orações e tudo mais. Somos muito gratos por isso. Todos aqueles que tiverem algum pedido de oração e quiserem deixar nos comentários aqui, para a gente estar orando por você, pela sua família, por algum ente querido, pelo seu trabalho. Queremos também agradecer você que tem acompanhado. Pedimos também que, enquanto a gente está fazendo o nosso sermão, o nosso culto, reúna sua família, reúna aqueles que estão em casa, ore junto conosco, preste atenção na palavra, acompanhe na Bíblia, cante junto com a gente, se sinta na igreja. Sabemos que nós estamos num momento de crise, sabemos que tem acontecido muita coisa no nosso país, na nossa cidade, mas também sabemos que Deus está por trás de tudo isso. Deus sabe o que faz, por mais que nós não saibamos qual o motivo, mas Ele sabe. Colocamos as nossas famílias na mão dEle, os nossos trabalhos. Também queremos lembrar da importância da oração, porque ela reanima a nossa fé, ela nos liga com Deus. Nós temos esse momento em família, que a gente pode estar orando um pelo outro, orando pelos nossos irmãos também que estão longe, e também aqueles que estão perto de nós. Também queremos agradecer por todos aqueles que têm orado pela igreja, e também aqueles que têm se esforçado para que esses cultos funcionem. Colocamos a vida deles nas mãos de Deus. Também queremos falar sobre a importância da oração. A oração, ela nos liga com Deus, ela nos liga com os nossos irmãos. Nós podemos orar pelos nossos irmãos que estão distantes, que estão preocupados, que estão em crise. Também podemos orar pela nossa igreja, para que tudo isso passe, para que a comunhão volte. E também podemos estar nos reunindo em oração nas nossas casas, para colocar os nossos problemas nas mãos de Deus. Então vamos passar para a mensagem do pastor José Roberto. Reúna sua família, chame os que estão próximos de você e pegue a sua Bíblia para a gente poder estar nessa comunhão. Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por não ter deixado faltar nada em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que conforte nossos corações em meio a essa crise, para que o Senhor possa estar nos mostrando qual é o Teu caminho e o que devemos fazer, ó Pai. Sabemos que estamos passando por situações complicadas, mas o Senhor é o nosso conforto. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Espírito está sobre mim.
Saúde os irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre saudamos os irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a graça é o favor imerecido que Deus nos deu, nos concedeu na obra vicária de Jesus. E a paz é o resultado dessa graça, né, que é a reconciliação. O nosso texto de hoje é Colossenses, nós voltamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 20, até o versículo 4 do capítulo 3. Então, capítulo 2, versículo 20, até o capítulo 3, versículo 4. São esses versículos que nós vamos meditar em algumas coisas que aparecem aqui. Eu vou ler o texto. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A linguagem que Paulo emprega nesse texto, ela é derivada da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O versículo 20 diz assim, se morrestes em Cristo. Capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós temos a obra de Cristo aplicada à vida prática. Depois disso, ele vai fazer uma série de exortações, falando de como deve ser o procedimento do cristão. Mas aqui ele está afirmando, está fundamentando como deve ser essa prática. A prática da vida cristã. Tem que começar com isto. Morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Ou seja, nós não estamos mais sujeitos à mentalidade deste mundo, a mentalidade que nós temos no mundo. A mentalidade do mundo é, na verdade, contra Deus. É o que podemos chamar de cultura, ou que o cristão é chamado a viver numa contracultura. A cultura, ela é dinâmica, ela vai mudando, ela vai descartando valores e associando outros, às vezes bons, às vezes maus. E quando nós vamos para as Escrituras, nós temos o parâmetro para examinar se a cultura está dentro da vontade de Deus ou ela é uma distorção da vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve para gente que não vivia fora do mundo, estava no mundo, mas que tinham agora um compromisso muito profundo com o Senhor Jesus Cristo. E isso faz com que eles saibam como viver neste mundo. Há movimentos religiosos que propõem uma tabelinha de como viver neste mundo. Dá até para entender por quê. Porque é mais difícil viver sob a graça do Senhor Jesus Cristo e tomar as decisões baseadas na graça do que você prescrever o que o crente, o cristão e a cristã devem fazer. É muito fácil, mais fácil eu saber, isso eu não posso fazer, minha religião não permite. Isso eu posso, minha religião permite. E Paulo está falando isso, está, na verdade, relativizando essas coisas. Entendam, relativizando estas coisas, ou seja, coisas que são filigranas, coisas que são picuinhas, coisas menores. Não vos sujeitais a ordenanças, a coisas que as pessoas vão criando na sua própria denominação. O cristianismo, olha, aqui era uma denominação só, e mesmo assim as igrejas locais, cada uma tinha o seu modo de medir a espiritualidade ou a espiritualidade dos outros. Então, se vocês morreram para esse tipo de coisa, não vos sujeitais a ordenanças.
Aqui poderia até parecer um erro grave, porque diz, não manuseis isto, não proves aquilo. Num tempo de pandemia, certamente nós não podemos manusear todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando num outro tempo, então vejamos isto. Esse não manuseis isto está dentro daquele momento. Hoje, de fato, certas coisas nós não podemos manusear sem passar um álcool, sem lavar as mãos, sem pôr máscara e assim por diante. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de coisas que são tabu. Tabu. Tabu é, não pegue aquilo, não faça isto. Então as pessoas criam seus próprios tabus e as suas próprias regras. E isso tem um certo fundamento. Qual é? Tem uma razão de ser. Qual que é a razão de ser? Segurança. As pessoas precisam ter certeza de que estão no caminho certo. Então elas evitam. E elas passam a medir a vida cristã por essas coisas. E na verdade essas coisas são coisas de crianças. É coisa de infantilidade. A criança fazendo estas coisas na idade certa não é problema nenhum. O problema é o adulto que usa estas coisas para medir a sua espiritualidade. Vamos colocar isso de uma outra forma. Alguns acham que nós devemos fazer um programa de perguntar e as pessoas, e o pastor ou a pessoa que está sendo perguntada respondendo sobre determinadas coisas muito específicas. Por exemplo, o que eu devo fazer em termos de tatuagem? O crente pode ter tatuagem? Coisas desse tipo. Ou, no caso anterior a nosso momento, havia na década de 60 a seguinte pergunta: o crente pode chutar bola? Ou seja, pode jogar futebol? Numa igreja muito zelosa, eles responderam, essa pergunta era constante, eles responderam da seguinte maneira: pode, até os 12 anos, conquanto a bola seja de borracha. Parece inacreditável, mas é assim, está no manual de uma determinada denominação. Quando as pessoas precisam saber o que devem fazer ou não. E isso não é novo, porque o próprio mundo de Paulo, o mundo judaico, também fez isso. E aí você vai encontrar filigranas, por exemplo, no Talmud e na Mishnah, que são livros que interpretam a lei. Quando vai para as coisas menores. E que Jesus diz? Tradição de homens. Isso é formulação humana. A coisa mais difícil é saber e aprender a viver sem essas regrinhas, mas tendo bom senso para saber discernir o que devemos fazer aqui ou ali. O apóstolo diz, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, vocês morreram para isto. Pois todas estas coisas com o uso se destroem, elas evaporam, elas não dizem nada, não pesam nada. É como se, por exemplo, as pessoas perguntassem, falassem, isso via de regra acontece. Alguém diz assim, se você morresse hoje e lá no céu Jesus perguntasse para você se você leu a Bíblia e quantas vezes você leu, você vai dizer, olha, eu não li tantas vezes assim. Pois é uma questão que é hipotética. Eu desconfio que Jesus não vai perguntar isto. Por quê? Porque esses crentes não tinham a Bíblia completa. E nem todos tinham acesso à Bíblia completa. A igreja tinha uma Bíblia para ser lida para muitas pessoas. Então é uma pergunta fora de lugar. É uma pergunta pessoal, é uma especulação humana. Esse é simplesmente um exemplo. Não estou aqui indo contra a pessoa ler a Bíblia uma vez, 2, 3, 300 vezes durante o ano. A pergunta que se Jesus fizesse, e aqui é também hipotética, é: entendeu o que leu? Você entende o que está lendo? Isso é mais importante do que provar que nós lemos a Bíblia 200, 300 vezes na nossa vida. Então veja, é muito sutil você pegar uma coisa que parece espiritual, mas se você não está entendendo, é melhor parar, estudar aquele trecho e a partir dali tirar as lições que a Escritura nos dá. Então, lembre-se, nós temos aqui coisas que se destroem. Ele não está falando de leitura da Escritura, isso é verdade, mas está falando de coisas que são tabu. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, aqui ele já desvestiu, e de rigor ascético. Ou seja, as pessoas são rigorosas, elas tendem a fazer a sua lista e ser
ascéticas. Eu não faço isto, eu não faço aquilo. O apóstolo Paulo vai desenvolver isso muito bem na primeira carta aos Coríntios e na carta aos Romanos, quanto às pessoas que eram vegetarianas e as que não eram. Não é problema ser vegetariano, não é problema comer carne. O que você tem é que ter, acima de tudo, é amor por essas pessoas que decidiram fazer isto. Que decidiram não comer carne, seja por que motivo for, às vezes até por saúde, ou comer só legumes também, e assim por diante. Agora veja, todas essas regrinhas que os seres humanos na igreja tendem a fazer, na hora H, no momento de luta, no momento da tentação, não conseguem dar suporte. E ele vai dizer aqui, ó, não tem valor algum contra a sensualidade. Não há como escapar. Parece que isso daqui leva a pessoa a ser mais espiritual. Mas Paulo está desmascarando isto. Está dizendo, olha, não leva ao objetivo correto. Então, agora, ele passa para o outro momento da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, nós morremos para o mundo. Agora ele vai dizer, se fostes ressuscitados, fomos ressuscitados com Cristo, nós não devemos buscar estas coisas que estão aqui, mas devemos buscar as coisas que estão lá no alto, lá do alto. Quando se diz lá do alto, são os valores que Jesus Cristo nos deu e que Deus demonstrou e revelou para nós. Pensai nas coisas lá do alto. Pode ser que nós estejamos pensando, por exemplo, como vai ser a vida lá? É uma coisa boa. Mas pensar coisas lá do alto é como eu posso ser bom, melhor para o meu próximo? Será que eu preciso pensar um pouquinho mais profundamente em relação, digamos, quanto eu tenho orado por missões? O quanto eu tenho feito da minha vida um serviço mútuo, um serviço ao meu irmão? Ou melhor, quanto do meu ego aparece até atrás da espiritualidade? Porque o ego ele é sutil como a sensualidade. Ele está ali, parece santo, mas na verdade você está alimentando, e eu, no caso poderia dizer isso também, estou alimentando o meu próprio ego, a minha própria natureza terrena. Então Paulo diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A posição de assentado à direita de Deus é a posição de maior honra. Jesus falou sobre essa posição no seu julgamento em Marcos. Ele diz que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai, do Altíssimo. E eu lembro aqui de uma ilustração bíblica muito interessante. Na morte de Estevão, que ele foi apedrejado, e o próprio apóstolo Paulo foi testemunha do apedrejamento, porque segurou as vestes das pessoas que estavam apedrejando a Estevão, e essas pedras não eram pequenas, geralmente eram pedras grandes, imagine só. Naquele momento que Estevão estava dando testemunho de Jesus Cristo, ele já perto da morte, ele tem um vislumbre dos céus. Ele vê Jesus assentado no trono e ficando em pé. Jesus se levanta do trono para receber Estevão. Assentar-se já é honraria, mas ficar em pé para receber uma pessoa por quem ele morreu e que agora está morrendo pelo testemunho de Jesus Cristo, é um jeito também de mostrar honra. Jesus honrou, Jesus validou a situação de Estevão. Eu acho muito bonita essa figura. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Toma cuidado. Nós começamos a fazer nesse período muitas provas de que nós dependemos muito da materialidade. Nós podemos até dizer que o marxismo é materialista, mas se olharmos para certas coisas, nós também somos materialistas quando somos cristãos, que só olham para aquilo que o apóstolo Paulo chama próprio ventre. Nós estamos preocupados com o que vamos ter, e se é que vamos ter. O Pai Nosso revela que nós sempre teremos pão na nossa mesa. Essa é uma promessa. Quando é promessa, não há coisa que rebata. Então, pensem
nas coisas do alto. Não tenha mentalidade aqui da terra, porque esse período é um período de tribulação, de provação. E provação da nossa fé de fora para dentro. Não é se pôr numa situação de provação, ou de tentação, ou de tribulação. Mas a tribulação está aí. E nós podemos ficar ansiosos demais, ficar muito preocupados. Essa hora é a hora de nos acalmar, nos silenciar. Por que pensar nas coisas lá do alto? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida aqui é uma mera passagem. A nossa vida está reservada e Jesus é lugar-tenente, Ele representa a nossa vida futura. E quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha só, Deus reparte, Jesus reparte a sua glória com o seu povo. Em outras palavras, nós podemos dizer, nós estamos aqui fazendo um estágio para viver plenamente e a plenitude da presença de Deus. Cada dia é um dia importante. Podemos até ir mais longe, é o dia. Não é para vivermos amanhã, é para vivermos hoje. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar isso com uma série de exortações que são princípios que devem ser praticados para nós experimentarmos já as coisas do alto, já para vivermos como Deus quer que viva, para sabermos que nós teremos isto na glória. Tirando isto, são coisas de homens. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos muito a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. A sua morte pede para que nós, e exige de nós, que nós nos consideremos mortos para este mundo, para esta era, e que estejamos vivos para Deus, mesmo que sejamos contrariados na nossa fé pelo mundo, e seremos e somos, mas que tenhamos a consciência e a certeza de que o que fazemos, fazemos para o Senhor somente, e para a sua honra, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção.